Muito bem, né? Então vamos continuar aí a nossa aula do terceiro ano, vamos continuar com o nosso componente de biologia, né? Então sou a professora Gisele Palmeira, estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho aí sobre assuntos de biologia no nosso terceiro ano. E aí lembrando que a gente conta sempre com a participação de vocês, tá? Aproveitem, participem pelo chat, temos professores que estão acompanhando, tá? Para auxiliar a gente aí nesse processo. Então, vamos conhecer qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nós vamos estudar sobre os vírus, né? Um conteúdo bastante discutido aí nesses últimos tempos, tá? Então, vamos estudar sobre os vírus, né? Como é que ele se comporta, algumas doenças relacionadas aos vírus, entre outras coisas, tá? Então, vamos dar início aí à nossa aula. Bom, então os vírus, ele apresenta ali, né, algumas características particulares, tá? Então os vírus, eles são acelulares. O que significa dizer que o vírus é acelular? Significa que ele não tem célula, tá? Então, eles, para conseguir ali se reproduzir, se multiplicar, eles precisam parasitar algum tipo de célula, que pode ser uma bactéria, uma planta ou um animal. Por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para o vírus conseguir se multiplicar, ele vai precisar o quê? Parasitar. Onde? Dentro da célula, que pode ser uma bactéria, uma planta ou um animal. Tá? Então, isso é obrigatório, porque fora de uma célula, ele é inativo, tá bom? E aí, por ele não apresentar uma célula na sua composição, ele não faz parte de nenhum dos reinos dos seres vivos, tá? Então, muitos cientistas não consideram, tá? Porque ele não é um ser vivo, ele não tem uma célula ali para conseguir realizar o seu metabolismo, né? A sua reprodução, entre outros fatores. Para que ele consiga se multiplicar, ele tem obrigatoriamente que parasitar um determinado tipo de célula. E aí nessas imagens a gente observa, né, aqui alguns tipos de vírus, né, lembrando que eles são altamente específicos, né, os vírus eles vão ali parasitar uma célula específica, nesse caso aqui, as células do sistema respiratório. A gente tem aqui o modelo de um bacteriófago, né, ele parece um robozinho, mas esse bacteriófago é um vírus que vai parasitar bactérias. E aqui a gente tem uma outra representação, né, quanto aos aspectos ali dos vírus. E olha só, né, eles são parasitas, principalmente de animais, né, quando ele parasita ali um animal, ele vai ocasionar danos, tá, para o animal, vegetal, fungo ou bactéria, né, porque quando ele chega a parasitar, quando ele coloca o seu material genético dentro desse tipo celular, ele que vai comandar aquele espaço, né, para poder se multiplicar e se reproduzir. Então, essa célula, ela perde as suas funções. Como ele é muito pequenininho, ele é visualizado apenas em microscópio eletrônico. E aí, para a gente observar a diferença no tamanho deles, a gente tem essa representação, que mostra para a gente aqui uma célula e vários vírus aqui, ao redor dessa célula, né? Então, ele é tão pequeno que para observar somente o microscópio eletrônico. E aí ele é formado por um ácido nucleico, né? Então, a gente tem aqui o genoma, que pode ser um DNA ou um RNA. Em poucos vírus é encontrado os dois. E um capsídeo, né? Que são ali proteínas que estão envolvendo esse ácido nucleico. Tá? Então, do que é formado um vírus? Ácido nucleico e capsídeo, tá? Alguns vão apresentar envelopes, como a gente vai observar aqui nessa imagem. Aqui nós temos duas representações de vírus, né? A gente tem aqui essa representação, esses pontinhos que a gente observa aqui, que parece um fósforo, né? São glicoproteínas, tá? Glicoproteínas. Essas glicoproteínas, geralmente elas se ligam aos receptores da célula para fazer ali aquela comunicação e para que ela consiga, qual é o objetivo do vírus? Colocar o seu material dentro daquela célula. Tá? Então, as glicoproteínas conseguem fazer essa ligação com os receptores. Aqui em azul,
temos o capsídeo, tá bom? Capsídeo. E aqui dentro, ó, em rosa, nós temos o ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Tá? Então, qual é a composição básica de um vírus? Capsídeo, proteína, aqui em azul, envolvendo o DNA ou o RNA, que está aqui ao centro, ok? E aqui ao lado a gente tem uma estrutura que ele vai apresentar, além de capsídeo, além de DNA ou RNA, o envelope. Tá? Então, o envelope, ele tem ali na sua composição lipídios. Geralmente, quando o vírus apresenta esse envelope, é porque ele obteve esses lipídios através de alguma membrana plasmática, tá bom? Aqui a gente observa também nessas glicoproteínas. Aqui dentro nós temos o capsídeo, né? E aqui ao centro, ó, nós temos o ácido nucleico, que pode ser o DNA ou RNA, tá bom? Então a gente tem aí essas estruturas. Quanto ao processo de multiplicação, nós temos 3 tipos de processo de multiplicação. O primeiro, quando o vírus ele está inteiro no interior da célula, né? Então a gente tem aqui a representação dessa ligação. Esse aqui, ó, ele é o vírus, tá bom? A gente tem aqui o vírus, aqui tem o capsídeo com material genético e aqui a ligação entre ele. A ligação entre ele e essa célula. E aí, nesse processo em que o vírus entra inteiro no interior da célula, ocorre aqui, ó, o que a gente chama de endocitose. Né? Então, na endocitose, essa aqui é a membrana da célula, ela vai envolver e englobar esse vírus, tá? Então, olha só. Aqui o vírus está totalmente dentro da célula. Depois que isso acontece, ocorre uma fusão entre essas membranas. Quando ocorre esse processo de fusão, olha quem é liberado, o capsídeo é liberado nesse processo. E aqui dentro o que eu tenho? O gene, né? Que pode ser um DNA ou um RNA. E aí depois que ele é liberado, ocorre essa multiplicação. Nesse outro processo, a gente tem um exemplo do bacteriófago, né? Então a gente tem aqui o capsídeo com genoma, o bacteriófago apresenta aqui caudas e fibras, tá? Então ele vai perfurar, olha só aqui na segunda etapa, ele perfura essa membrana, perfura essa parede. Quando ele consegue fazer essa perfuração, ele só faz introduzir o seu material genético, que estava onde? Estava aqui em cima, ó, estava lá no capsídeo, né? Estava junto com o capsídeo aqui dentro. Quando ele perfurou, ele colocou esse material lá para dentro dessa célula. E aí ele vai conseguir comandar essa célula para o seu processo de multiplicação. E temos também a fusão do envelope do vírus à membrana plasmática da célula. Nesse caso, olha só, chegou aqui o vírus, né, tentou ali fazer essa ligação com essa célula, só que nesse processo ocorre a fusão dessas membranas. Né? Olha aqui, ó, essa fusão. Quando ela funde, quando ela se liga, o que acontece? Esse capsídeo junto com o ácido nucleico, ele vai ser introduzido nessa célula, tá bom? Então, o processo de infecção, nesse processo de infecção, a interação é altamente específica. Proteína dos vírus à superfície celular. Né? Então, o que isso quer dizer? Que os vírus eles vão agir em células específicas. Por exemplo, o vírus do HIV, ele vai agir naquelas células que fazem parte do sistema imunológico. Né? Se a gente está falando do vírus, vamos falar desse atual, né, que a gente está vivendo hoje. No caso, o COVID. O COVID ele vai agir diretamente ali nas células que fazem parte do nosso sistema respiratório. Tá? Por isso que ele atinge ali esse sistema, né, onde tem os maiores tipos de sintomas. Tá? Então, ele é altamente específico. Ele vai naquela célula específica, tá bom? E aí a gente vai continuar observando outras características sobre eles. Olha só, no seu processo multiplicativo, no caso do bacteriófago, né, o vírus que vai atingir ali as bactérias, ele participa de 2 ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico. Então, vamos começar observando essa imagem aqui. Essa representação em azul representa pra gente o bacteriófago, aquele vírus que parece um robozinho, né? Então, ele chegou aqui, ó, essa aqui é uma célula bacteriana, tá? Ele só atinge bactérias.
Chegou aqui na bactéria, o que que ele faz? Perfura a membrana e coloca aqui, ó, seu material genético que está em vermelho, né, o seu ácido nucleico. Mas a bactéria, ela também tem o seu material genético. Olha só, ela está aqui em verde. E a gente sabe que a bactéria ela é procarionte, ou seja, não tem um núcleo. Então, esse material fica solto ali no citoplasma. Aí a gente segue esse caminho. Temos o material genético do vírus, o material genético da bactéria. O que que acontece aqui, ó? O processo de fusão. Esses dois materiais genéticos se fundem, do vírus com a bactéria. Essa bactéria, ela vai se multiplicar através do processo de divisão, né? Olha aqui, ó, divisão ali binária de uma bactéria. Quando ela se multiplica, o que que acontece? Esse material genético do vírus e da bactéria fica presente nos dois. Vamos acompanhando aqui. Uma bactéria que está com os dois materiais genéticos, né, do vírus e da bactéria, e em um determinado momento, o que que acontece? Ela se desprende. Quando ela se desprende, a gente entra aqui, ó, no ciclo lítico. Lítico está relacionado à lise, à quebra, porque quando ela entra nesse ciclo, os bacteriófagos começam a se multiplicar dentro dessa célula. Olha só a quantidade de bacteriófagos que se multiplicou. Como ele cresce e multiplica dentro da célula, ele precisa sair. Para que ele saia, é necessário romper essa célula. Olha só, acontece a lise, a quebra dessa célula. E aí os bacteriófagos saem e começam a procurar outras células para se multiplicar, tá bom? Então, esse é o processo lítico e lisogênico. E aí nós temos algumas doenças relacionadas aos vírus, né? Doenças relacionadas aos vírus a gente chama de virose. E a gente trouxe duas aqui bem comuns, que é o resfriado e a gripe, que apresentam ali sintomas diferentes. No caso da gripe, ela apresenta sintomas mais intensos e duradouros, como febre acima dos 38, dores de cabeça, pelo corpo, em geral bastante incômodas, tosse moderada com ou sem expectoração. Ela dura de 15 dias ou mais e os sintomas podem persistir por mais semanas. No caso do resfriado, os sintomas são mais brandos, uma febre baixa ou nem tem febre, espirros e coriza nasal, dores de garganta nos primeiros dias, tosse leve. No caso do resfriado, ele dura ali cerca de 7 dias. Após esse período, os sintomas podem melhorar, né? Tendem a melhorar. E aí a gripe, existe uma vacina e para o resfriado não, tá? Então aqui a gente fala da importância também da vacina, né? Então a gente toma uma vacina como método de prevenção. E aí a gente falando um pouquinho sobre o Covid novamente, né? A gente já sabe que tem vacina, estamos todos ansiosos aí para tomar essa vacina, mas enquanto não tem, o que é que a gente precisa fazer? Prevenir, né? Então qual é o método de prevenção? A gente sabe que o vírus ele está presente aqui, ó, né? No nosso sistema respiratório. E aí, as gotículas que saem da nossa saliva ou a secreção nasal, se a pessoa estiver infectada, o vírus está presente aí. E aí, quando ela espirra, quando ela tosse ou quando ela toca em algo, ela vai acabar contaminando esse ambiente. Por isso que é importante a utilização da máscara e é importante também a utilização do álcool em gel e lavar bem as mãos, tá? Porque a gente está sempre ali mantendo contatos. Então, a prevenção é o melhor caminho, até a vacina, né? Até chegar a vacina. E aí nós vamos falar também sobre a dengue, que também está relacionada com os vírus. Olha só. Só que a dengue, o meio de transmissão dela é pelo mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti. E ela foi identificada, desculpa, vou botar aqui. É transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Então existem dois tipos de dengue, a dengue clássica e a hemorrágica, né? Geralmente quando alguém morre em relação à dengue é porque ela está com a dengue hemorrágica. No caso da dengue não há vacina e a sua prevenção é o combate ao mosquito, porque é ele que está transmitindo, no caso, essa doença. E aí para combater o mosquito, né, a gente tem aqui a retirada dessa água, né, tampar vasos, aqui o uso de mosqueteiro, né? Então, todos esses métodos previnem ali, ó, o ciclo de vida desse mosquito, que uma das partes do seu ciclo é justamente aquela fase larval, que ele precisa da água. A Zika também é um vírus que é transmitido pelo mesmo mosquito, tá? Aedes aegypti, e ele foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. E aí é crescente a evidência
de que o vírus pode ser sexualmente transmissível. Além disso, né, as mães que são infectadas através desse mosquito, os seus filhos geralmente, né, nasceram ali, ó, com microcefalia, tá bom? A febre amarela também é transmitida por mosquito. No caso do ciclo silvestre, ali no meio da vegetação, da plantação, é com o gênero Haemagogos e Sabetes, que tem incidência nesses locais silvestres. Já na região urbana, o mosquito que transmite é o Aedes aegypti também. E nesse caso, já existe a vacina, tá bom? O sarampo, né? O que é o sarampo? É uma doença infecciosa aguda viral provocada pelo morbilivírus, com elevada transmissibilidade e que pode acometer pessoas de qualquer idade. A transmissão acontece através de pessoa para pessoa, com secreções nasais, expelidas ao tossir, espirrar ou falar, tá bom? Então o vírus está presente nessas secreções. A prevenção. A única forma de prevenção é a vacina tríplice viral, que a gente toma lá quando é criancinha, né? Quando é bebezinho. Os sintomas: tosse, febre, manchas avermelhadas, dores no corpo, coriza e conjuntivite, tá? Esses são alguns sintomas relacionados ao sarampo, tá? A gente tem aqui uma representação dessas manchas vermelhas. E temos também a AIDS, né? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pelo vírus do HIV, né? Então ele é específico ali, ó, no sistema imunológico. A transmissão ocorre através de secreções como sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno. No caso da AIDS não há vacina, mas se a pessoa descobre logo no início, existem tratamentos que reduzem muito mesmo a quantidade desse vírus no organismo. A gestante ela pode transmitir o HIV para o filho durante a gestação, durante o parto ou também durante a amamentação. E aí um pré-natal bem feito, né, bem realizado, pode impedir esse processo de transmissão. E olha aqui, né, a gente tem uns dados bem importantes sobre a nossa região. Em 2018 foram notificados 1.568 novos casos de HIV no Amazonas. E olha só, 80,7% dos casos estão somente na nossa capital, tá? Aqui em Manaus. E aí o método de prevenção é o uso da camisinha, tá bom? E a faixa etária mais acometida é de 20 a 34 anos. Então nós observamos aqui, né, alguns dados aí sobre os vírus, algumas doenças, né, alguns alertas também para a nossa vida. E aí a gente vai continuar, vamos para a nossa DLI. Questão 1. Os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios, que precisam infectar células e utilizar a maquinaria desta para se multiplicar. Sobre os vírus, pode-se dizer que, né, nós temos 5 alternativas aí para vocês marcarem a única alternativa correta. E a segunda questão, todos os vírus são constituídos por, né, tem também somente uma alternativa correta. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção.
bem, estamos de volta aí para a nossa interatividade final, né? Então, para iniciar, vamos observar aí no chat a participação dos nossos alunos, né? Então, a gente conta sempre com a participação de vocês, para a gente entender se vocês conseguiram ali captar a mensagem da questão, tá? E aí a gente tem a participação da Isabelle, né? Então, a Isabelle marcou a alternativa D na segunda questão, tá bom? Vamos ver se a gente tem mais alguma participação. Temos aqui a Aline, não, desculpa, a Isabelle marcou a alternativa C na primeira questão e a Aline que marcou a alternativa D na segunda, tá? Eu acabei confundindo aí as linhas. E aí a gente tem também a resposta, Aline Silva, que marcou a alternativa E na primeira questão. O Guilherme marcou a alternativa C, tá? Ele não identificou se é a primeira ou segunda questão, daqui a pouquinho a gente faz a correção, né, para tirar aí a dúvida de alguém. A Juliana disse que acha, né, que a primeira é a alternativa A, daqui a pouquinho a gente vai observar. A Maria Isabel colocou que é a letra C na segunda questão, mas ela não tem tanta certeza, né? Daqui a pouco a gente tira a dúvida da Maria Isabel também. A Poliane, segunda questão, alternativa C. A Samara marcou a alternativa D na segunda questão, né? Então, observem que a segunda questão tem aí essas duas alternativas, né? Alternativa D e C. E aí, ó, o Abel também marcou a alternativa D. A Naira marcou a alternativa C, né? Então, daqui a pouco a gente vai tirar a dúvida de vocês. O João Paulo, na primeira questão, marcou aí a alternativa C também. Né? Então, essas foram as participações aí dos nossos alunos, né, que conseguiram aí marcar as alternativas das duas questões que nós deixamos para vocês. Né? A gente tem aí mais alguma participação? A Rani, né, a Rani que marcou a alternativa C na segunda questão. A Jaiane marcou a alternativa E na primeira. Né? Então, a gente tem aí o Elson também, que marcou a alternativa A na primeira. Né? Então, tem várias alternativas. A Marielle marcou a alternativa D na segunda. A Sara também marcou a alternativa D na segunda. O Vinícius apresentou aí as duas respostas, né? Na primeira questão, ele marcou E. E na segunda, ele marcou C, tá bom? Então, vamos fazer as correções, né? Então, tem várias alternativas aí nessas questões, então vamos ver qual é a alternativa correta de fato. Né? Então, questão 1. Os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios que precisam infectar as células e utilizar a maquinaria desta para se multiplicar. E aí, sobre o vírus, pode-se dizer que ele possui características fundamentais dos seres vivos, como a estrutura celular, capacidade de reprodução. Então, a gente já sabe que essa alternativa está errada, né? Porque o vírus nem é considerado uma célula. B. São seres vivos maiores que as bactérias, já está errado, né? Porque as bactérias são maiores que o vírus e eles não são seres vivos também. C. São formados por uma carapaça proteica que envolve o retículo endoplasmático. O vírus não tem retículo endoplasmático, então já está errado a C também. D. São todos parasitas animais com alta especificidade à espécie animal que infecta. Né? Então, eles não são só parasitas animais, eles vão infectar também bactérias, protozoários, fungos, plantas. E a única que restou ali, né, foi a alternativa E. Podem desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, promovendo a morte e impedindo a reprodução de bactérias. Né? Então, a gente vai ver que essa é a alternativa correta, que é a alternativa E da primeira questão, porque a gente está falando ali, ó, dos bacteriófagos, que são vírus que infectam especificamente as bactérias, aqueles que parecem um robozinho que nós vimos na nossa aula. E eles também são chamados de fagos. Esses vírus se aderem à bactéria, perfuram a sua parede e injetam ali naquele hospedeiro o seu conteúdo genético. Dentro da bactéria, o vírus vai se aproveitar dessa célula hospedeira para se reproduzir, matando a bactéria em seguida. Por isso que ele é um parasita, né? Porque ele vai destruir aquela célula para o seu processo de reprodução. Então, primeira questão, a alternativa E é a correta, tá? Parabéns aí aos alunos que acertaram a primeira questão. Vamos para a segunda. Todos os vírus são constituídos por DNA e proteína? Não, né? Aminoácidos e água? Também não é a composição de um vírus. Ácidos nucleicos e proteínas? Também não.
Desculpa, ácidos nucleicos e proteínas é a composição do vírus, porque o ácido nucleico vai ser justamente aquela molécula de DNA ou RNA, e em alguns vírus ele pode apresentar as duas moléculas, e as proteínas que formam ali aquele capsídeo, né, que envolve esse ácido nucleico. DNA ou RNA, não, está errado, e RNA e proteínas também está errado. Tá? Então, a segunda questão, a resposta correta é a C, tá? Parabéns aí aos alunos que acertaram, que é o ácido nucleico e também as proteínas. Né? Então, os vírus são organismos que não possuem células, são acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. A proteína forma um envoltório denominado capsídeo, que é formado por vários capsômeros, e pode ser usada como forma de classificação dos vírus. Além disso, a gente viu também que existem vírus que apresentam aquele envelope, né, que é formado por lipídios. Não são todos, alguns apresentam aí mais esse envoltório. Tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a participação também do nosso intérprete, né, o Jorge. E aí, tchau a todos, até uma próxima oportunidade.